Gostaria de abrir, você que está nos acompanhando, sobre Jeremias. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa de Jeremias, o seu ministério profético. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versículos, depois acompanhar um pouco mais em outros textos desse livro, falando um pouco sobre essa missão que Deus entregou a ele, os problemas que ele enfrentou e o problema que a gente enfrenta quando a gente decide, entrega a nossa vida ao Senhor para o ministério, que sempre há oposições. Vamos ler então capítulo 1 de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor, Deus meu, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, pois a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares diante de mim. Diz o Senhor: assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será... pulei aqui. Para arruinares e também para edificares e para plantares. Veio a mim ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprires. Eu gosto muito de ler e estudar o chamado dos grandes homens de Deus, porque sempre tem muito a nos ensinar, a mostrar não somente a ação de Deus, o nosso chamado, mas também a reação desses homens. O chamado profético de Jeremias não foi um ministério muito fácil. Foram 40 anos de ministério. Jeremias é um livro interessante porque ele é muito bem documentado. Apesar da gente saber que ele não está muito em ordem, algumas profecias estão fora de ordem. Isso tem razões históricas. Quando lemos Jeremias, principalmente quando Deus ordena que ele escreva os textos, e mande para o rei, a gente entende um pouco porque as coisas não estão muito em ordem. Mas Jeremias profetizou durante 40 anos e é um dos livros mais bem documentados entre os profetas. E aqui ele diz muito bem quando ele começa o seu ministério, quais são os reis a qual ele profetizou e quando termina o seu ministério. E termina depois de 5 meses depois da queda de Jerusalém. E é nesse período, depois da queda, proximamente ao final desse ministério, que ele escreve Lamentações de Jeremias, como nós cantamos aqui junto à equipe de louvor. Mas o ministério deles, Deus sabia que ele não ia ter um caminho fácil a percorrer. E alguns pontos que Jeremias relata no seu texto, eu entendo que Deus agiu dessa maneira especial para que ele tivesse a segurança e a certeza de que ele poderia cumprir o seu ministério dentro dos propósitos de Deus. Dentro desse texto, para mim, o mais forte deles é o versículo 5, que ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre,
eu te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Vejam, irmãos, os verbos aqui. Eu te conheci, eu te consagrei e eu te constituí. É Deus que está falando. Portanto, o chamado, nosso chamado ministerial, depende de Deus. É Deus que nos chama, não são homens. Nós podemos ter cargos na igreja, podemos ter funções na igreja. Mas uma coisa é função na igreja, outra coisa é ministério na igreja. Embora nós tomamos nomes como mesma coisa, mas biblicamente ministério é algo que Deus nos chama, é algo que Deus nos consagra, é algo que Deus tem para nós. O que depende do ministério ser bem-sucedido ou não é a nossa reação em relação ao seu ministério. O que Deus está dizendo para Jeremias é que muito antes dele nascer, muito antes dele sair da madre, como diz aqui, né, antes da sua mãe lhe dar a luz, Deus já o conhecia e já tinha consagrado, separado Jeremias para o ministério profético. Aí você pode pensar, bom, então isso significa predestinação? Não. A predestinação é apenas ministerial, para a salvação é outra coisa. A salvação depende da nossa ação. Deus quer, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus tem projetos para todos os homens, para mim e para você. Mas depende da nossa ação e depende daquilo que nós respondemos positivamente ou não àquilo que Deus nos chama. E Deus está dizendo para Jeremias que ele já conhecia, sabia quem era Jeremias e que ele já estava constituído por Deus, muito antes dele nascer, como profeta, não apenas em Judá, mas às nações. E nós vemos depois, em textos, que ele também se dirige a outras nações que não apenas Judá. Portanto, o ministério de Jeremias está baseado na vontade de Deus, nos propósitos de Deus para ele. Mas só isso não seria suficiente para que Jeremias tivesse um ministério longo e bem-sucedido. Apesar que bem-sucedido nos conceitos modernos é um pouco diferente do que a Bíblia diz. Hoje, bem-sucedido é você ter uma grande igreja, ter um número elevado de pessoas, né? ter várias congregações, mas para Deus é outra coisa completamente diferente. Cliques e likes no Instagram, canais no YouTube ou coisa e tal, mas para Deus a coisa é bem diferente. Se a gente olhar, por exemplo, alguns desses grandes homens, nos padrões atuais, eles não seriam bem-sucedidos, e Jeremias seria um deles. Porque você pode imaginar você pregar 40 anos uma única mensagem e ninguém escutar, ninguém atender. E é por conta disso que Deus ainda dá outras seguranças para Jeremias logo no início do seu ministério. A outra segurança que ele dá é o versículo 8, onde ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você pode pensar assim, por que Deus estaria falando isso logo no início do ministério? Imagina se Deus te chama para o ministério e logo no chamado ele falou assim, olha, não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar. Como é que você reagiria? Eu acho que a maioria das pessoas diz, opa, esse negócio aí vai ser bravo. Acho que isso aqui não é para mim, não. Mas Deus sabia o que ele ia passar. E nós vamos ver algumas coisas que ele passou. Mas Deus já estava dando a segurança logo no início. Falou, não temas. E é interessante que essa frase não temas consistentemente aparece na Bíblia. Com Josué foi a mesma coisa. Não temas, Josué. Eu sou contigo. Só que aqui ele acrescenta mais alguma coisa. Eu sou contigo para te livrar. E ele sabia que Jeremias ia passar por dificuldades e que ele dependia da segurança de Deus.
O nosso ministério não está baseado naquilo que nós achamos ou pensamos. O nosso ministério está baseado na palavra de Deus, nas promessas de Deus para cada um. Muitas pessoas, eu dei muito tempo aula no seminário, ainda dou em faculdade de teologia, e uma coisa que eu percebi logo no início é o que eu chamo de projeção ministerial. Muitas pessoas vão para o seminário fazer o curso, desejando o ministério, mas no fundo, o que eles têm não é uma palavra de Deus, não é um chamado de Deus, mas é uma projeção do que ele vê de outros ministérios que ele deseja para ele. Muitos acham que ser pastor é simplesmente subir no púlpito, abrir a Bíblia e pregar meia hora, 40 minutos ou 1 hora por semana. O ministério nosso não se faz no púlpito, o ministério nosso se faz nos nossos escritórios. Muitas vezes nós somos levados a situações bastante difíceis, né? Para um pastor é triste quando recebe um telefonema dizendo que alguém morreu ou que alguém foi internado, né? A vida ministerial, quantas vezes eu já passei, eu tenho certeza que o pastor Fernando também já passou, eu já passei situações que eu estava numa festa de aniversário, celebrando a vida. De repente eu recebo um telefonema, olha, o pai de fulano de tal morreu, eu tenho que sair de uma festa de aniversário para ir para um velório. Num nós celebramos a vida, o início de uma vida, outro celebramos o final de uma vida. As emoções sobem e descem. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos que às vezes são constrangedores. Oposições e dificuldades. Por isso que Deus diz, não temos, eu sou contigo. Se alguém acha que ministério é fácil, acho que é melhor ler Jeremias. Não só Jeremias, mas outros profetas. Quantos deles não morreram na mão dos seus opositores? Mas Deus está dizendo para ele, eu sou contigo. E é na palavra de Deus que nós temos que nos firmar, nas promessas de Deus para nós. Se Deus tem te chamado, Deus tem te levado a algum ministério, ou fazer alguma coisa que Ele tem te pedido, siga em frente, porque Deus é contigo. Não importa as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias vão te levar para um caminho diferente. Como eu já disse aqui, nós devemos olhar as circunstâncias com a ótica de Deus, e não Deus com a ótica das circunstâncias. E isso era uma coisa que Jeremias tinha que aprender, e Deus já está falando desde o início, eu sou contigo, não temas, vá em frente. Mas além disso, Deus dá uma visão a ele muito interessante, que nós lemos no versículo 11 e 12. Ele tem uma visão e Deus pergunta assim, Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira. E Deus responde, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Isso tem 2 significados para Jeremias. O primeiro, que as promessas que Deus está fazendo para ele em relação ao seu ministério iria ser cumprido. Eu sou contigo, não temas. Esse é o primeiro. E o segundo é que aquilo que Deus iria colocar na boca dele para ele ministrar ao seu povo, aquilo seria cumprido. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a nossa palavra. Se eu disser algo para você, Deus não tem compromisso com isso. Mesmo que eu diga, olha, Deus vai te abençoar, Deus não tem compromisso com isso, a menos que Ele tenha revelado através de mim que Deus vai te abençoar. Deus vela pela sua palavra, pela palavra dele, não nossa. Por isso a responsabilidade de quem profetiza é muito alta, porque ele dizer algo que Deus não disse é tomar o nome de Deus em vão. E lá em Êxodo capítulo 20, ele diz, não tomarei por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. E nome aqui significa autoridade. Quando nós falamos alguma coisa em nome de Deus, nós estamos usando a autoridade de Deus. É como se Deus estivesse falando. Então a responsabilidade de quem fala isso é muito grande. E nós vemos depois textos, que inclusive o pastor já explicou isso,
acho que foi ontem até, sobre um dos falsos profetas que ele teve que enfrentar, que contrapôs a palavra de Deus através de Jeremias. Jeremias vinha pregando, vocês vão para o cativeiro, 70 anos, aí apareceu um profeta, mas não, vocês vão ficar só 2 anos. Profeta Ananias, capítulo 27, 28. Né, vocês podem ler lá. E Deus vela pela sua palavra, porque não tomarei por inocente aquele tomar o nome de Deus em vão. E esse profeta morreu naquele ano. Porque ele pregou rebeldia. Em nome de Deus. Se vocês lerem no texto lá, ele fala que Deus disse. E Deus não disse. E é interessante no texto que quando Jeremias volta para casa, Deus pergunta, o que é aquele cara lá? O que o cara falou? Fala, não sei, você que disse. Fala, não, eu não mandei ninguém, eu mandei você, não ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre, a menos que seja condicional, se, né? Mas se nós cumprirmos, mesmo na condicional, se nós cumprirmos a nossa parte, Deus cumpre a dele, isso com certeza. Mas quando é incondicional, aquilo vai acontecer, acontece mesmo. Então isso era uma certeza para Jeremias de que tudo aquilo que ele profetizaria seria da parte de Deus e que aconteceria. Isso daria a ele muito mais do que ânimo e autoridade, mas ele daria poder e autoridade para pregar aquela mensagem sem temor, sem se preocupar que aquilo não iria acontecer. E depois, mais outra visão que ele tem no versículo 13 e 14, que diz assim, outra vez veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela no fogo, cuja boca se inclina do norte. Diz o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Por que isso aqui é importante? Porque Deus não engana ninguém quando ele chama alguém. Logo no início, Deus já estava falando para Jeremias que tipo de mensagem ele iria dar àquele povo. Não seria uma mensagem fácil, irmãos. Uma panela no fogo. E se nós lemos essa profecia, nós vamos entender que essa panela no fogo era Jerusalém, representava Jerusalém, e estava no fogo. Não era uma palavra fácil, todo mundo quer pregar assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir a porta, Deus está te livrando, ótimo. Mas quando você tem que falar assim, olha, tua panela está no fogo. Vai vir o mal do norte. E esse mal aqui, ele está falando de Babilônia. E ele está no início do seu ministério, começando o seu ministério. Não devia ter passando aí dos 25 anos. Então, alguns falam 21, outros 23, em torno disso aí, um ou outro diz um pouco mais. Mas imagina você, no início do seu ministério, Deus falando assim, olha, a mensagem vai ser essa. Não vai ser uma mensagem de vitória. Não vai ser uma mensagem de triunfalismo. Vai ser uma mensagem de arrependimento. Vai ser uma mensagem de juízo. Não é à toa que ele teve tantos problemas na sua frente. Não é à toa que Jeremias enfrentou dificuldades imensas no seu ministério, no seu caminho. 40 anos, irmãos. E no meio nós vemos outros profetas que não tiveram a mesma sorte que Jeremias. Talvez porque não cumpriu de forma correta, não vou julgá-lo, porque a Bíblia não dá todos os elementos aqui, mas é interessante que um dos profetas, ele é morto. Mas Deus não enganou ninguém, Deus não engana, Deus não fala para Jeremias que ele ia ter ministério fácil, muito pelo contrário, ele disse, o teu ministério vai ser difícil, a tua mensagem não vai ser fácil, porque os tempos são difíceis. Nós estamos no final desse período onde vários reis sucederam. O último grande rei, na verdade, foi Josias, que é grande reformista. Depois houve uma sequência de reis idólatras, reis que não escutavam Deus, que não queriam escutar Deus, não queriam seguir as ordens de Deus, as orientações de Deus, e estava levando o povo para o caminho da destruição. E os profetas, nessa época, eram levantados por Deus para corrigir o povo, corrigir através do rei
os caminhos que aquela nação estava caminhando. E parece que hoje nós não estamos em tempos muito diferentes que esse. Nós vemos uma nação totalmente em pânico, totalmente perdida, não sabe para que caminho que vai. Infelizmente, líderes nossos, políticos, não só os governantes, mas dos outros 3 poderes, os outros 2 poderes, legislativo e judiciário, com intrigas entre si, procurando mais os seus próprios interesses que o interesse do povo. E é nesse momento que Deus precisa levantar profetas com a mesma coragem, com a mesma ousadia que Jeremias. A questão é quem se habilitará, quem dirá, se levantará e dizer como Isaías diz, envie-me a mim. Não é um ministério fácil, mas necessário. Não só para avisar a nossa nação, mas também ao nosso povo, a própria igreja. Temos visto aí líderes religiosos se desvirtuando do caminho, pregando mensagens que completamente destituída de fundamento bíblico. E Paulo já advertia a Timóteo, na sua primeira carta, que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. E quem se apostata da fé não é o homem do mundo, é o homem da igreja. Porque vão seguir o que ele chama de doutrinas de demônios. E a igreja hoje, acho que sempre precisou, mas eu acho que no momento que nós estamos passando, o que a igreja mais precisa é pregar aquilo que Deus diz em sua palavra. Por isso que Deus fala para Jeremias, eu velo pela minha palavra. A minha palavra eu a cumpro. E um dos problemas de Israel achava que se eles eram um povo de Deus, eles não iam passar pelo juízo de Deus. E o texto que nós lemos aqui pela manhã, no capítulo 9, que o pastor abriu, ele fala no final que ele iria julgar o circunciso com o incircunciso, ou seja, aquele que é cristão, aquele que é povo de Deus e aquele que não é. É o final do capítulo 9 de Jeremias. E esse tipo de palavra é difícil você ver nos púlpitos. Porque hoje nós queremos apenas vitórias. Mas a vitória que Deus tem para nós não é a vitória que os homens querem para eles. Mas Deus prepara Jeremias para esse ministério. Ele começa dizendo, eu te conheci antes de você ser formado. Eu te consagrei, eu separei para você, para mim, para você ser o meu profeta. Eu te constituí profeta. Então vá, não temas, eu sou contigo, eu estarei contigo em todos os momentos. Não temas, as dificuldades virão, mas eu sou contigo, para te livrar em todas as situações. Vai, porque a palavra que eu tenho para você é verdadeira e eu vou cumpri-la. E eu sei que não é uma mensagem fácil, é uma mensagem difícil, que poucos se dispõem a trazer. Isso trouxe muitos problemas para o ministério profético de Jeremias. Eu acho que a maioria dos pastores ou profetas hoje teriam grandes dificuldades em aceitar isso aqui. O pastor falou sobre missionário ali na África, né? E eu acho que poucos se disporiam para ir num país como esse para pregar o evangelho, porque sabe que lá vai ter dificuldades. Mas o triste de Jeremias é que ele não estava indo para um país estranho, ele estava indo para o seu próprio povo. E vamos ver alguns problemas que ele enfrentou, algumas dificuldades que ele enfrentou. O primeiro problema que ele enfrentou,
ele teve que trouxe a ele um grande sofrimento, esse grande problema foi a condição do povo. Vejam, o capítulo 5 de Jeremias é um capítulo muito interessante, porque ele é um resumo da situação espiritual do povo de Judá nessa época. Todo o capítulo 5 ele vai falar do que acontece o que estava acontecendo com Judá. Eu quero destacar apenas 3 versículos desse capítulo. Versículo 19, primeiro, que ele diz assim, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe responderá, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos da vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. O primeiro grande problema de Israel foi a idolatria. No capítulo 7, depois os irmãos podem ver, ele fala da rainha dos céus. Provavelmente ele está falando de Ishtar, uma deusa babilônica. O problema da idolatria naquela época era bem complicado, porque Deus é um Deus que exige exclusividade. Por isso que nós chamamos de monoteísmo. Mas naquela época, as principais nações daquela época, a maioria dessas nações eram politeístas, tinha mais de um Deus. Então, para eles, não haveria nenhum problema adorar a Deus e adorar qualquer outro Deus. Então, o que eles estavam fazendo era o seguinte, no sábado iriam lá, fazia os cultos dele, fazia os sacrifícios, fazia tudo direitinho, mas nos outros dias da semana ia para outros lugares, outros altares, ofereciam sacrifício a outros deuses. Mas Deus, lá em Êxodo 20, quando ele dá o decálogo, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Deuses querem exclusividade, mas o povo não tinha exclusividade. Não tinha problema. E naquela época, até hoje, em algumas culturas, o politeísmo ainda é cultivado, então eles achavam assim, bom, se eu sou agricultor, eu quero plantar, eu quero que tenha uma boa produção, então eu vou para o Deus da agricultura. Preciso de chuva, então eu vou para o Deus da chuva. Eu vou para a guerra, quero vencer meu inimigo. Bom, eu vou batalhar onde? No vale ou na montanha? Bom, se no vale eu vou chamar o Deus do vale. Depois, não, eu vou para as montanhas, então eu vou chamar o Deus das montanhas. Parece que tem um Deus para cada coisa, né? É muito parecido com a mitologia grega. Tem um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo outro. Então parece que eles iam conforme o problema que eles tinham enfrentado. Mas Deus fala assim, se vocês estão servindo a outros deuses, eu não pedi para vocês fazerem isso. Eu quero exclusividade. Porque o grande problema, irmãos, é que quando fazia isso, se houvesse algum tipo de resposta, quem era o responsável por essa resposta? E aí que está o problema. Se vem de Deus, ele acaba dando glória a outros deuses que não é o próprio Deus. E se Deus não responde? Deus não respondeu. Então eu acho que tem alguma coisa que eu tenho que fazer, mais sacrifício. Então o grande problema era a idolatria. E isso corrompeu o povo. A idolatria sempre tem as suas consequências. E uma das consequências é a corrupção. Veja o versículo 28. Ele diz assim, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. A consequência direta é a injustiça social, a corrupção. Veja só que interessante que ele fala assim, engordam, tornam-se nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Fazia pior do que os outros. Imagina só o povo de Deus, que tinha a lei de Deus, que tinha todos os critérios que Deus tinha dado para o povo se conduzir. Eles não seguiam aquilo que Deus desejava para eles, cometiam injustiças sociais, não julgavam o direito do necessitado, e fazia pior que os outros.
como é que o povo de Deus age de forma mais maligna do que aquele que não é do povo de Deus. Quando Deus fala sobre Jerusalém, em Ezequiel, ele fala do pecado de Samaria, de Sodoma. E ele descreve o que Sodoma fez. Ele vira para Jerusalém, vocês fizeram pior do que Sodoma. Se Sodoma foi destruída por Deus por causa dos seus pecados, e se vocês estão fazendo pior, o que você acha que eu devo fazer com vocês? Mas eles achavam que eles iam se safar disso. Capítulo 9, ele fala muito sobre isso. Eles achavam que por ser um povo eleito de Deus, eles estavam isentos do juízo de Deus. Que eles tinham direito, eles podiam pecar à vontade. Deus falou, não, ao contrário, vocês é que não podem pecar. Eles achavam assim, o caminho deles foi mais ou menos assim, não, nós somos povo eleito, está tudo bem, então Deus não vai nos destruir. Deus falou, não é bem assim não. Aí depois ele falou assim, não, mas Deus não vai destruir Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Deus destruiu Jerusalém, acabou com Jerusalém. Ah, não, mas tem o templo do Senhor, destruiu o templo. Foi tirando de Israel cada coisa que eles estavam se fiando, cada coisa que eles estavam se formando. Porque Deus exige de nós uma conduta segundo a sua palavra. E veja o versículo 31 desse mesmo capítulo. Esse aqui é o pior. Versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Além da idolatria, além da injustiça social, ainda havia a corrupção da liderança espiritual. A liderança espiritual, aqui não havia pastores no sentido que nós temos hoje, mas os profetas e os sacerdotes eram os pastores da nação. Eles que tinham que conduzir o povo, ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Hoje em dia, fala assim, os levitas, né, como se fossem os músicos, mas a função dos levitas não era tocar música. A responsabilidade dos levitas como músicos só foi com Davi, e até chegar a Davi, o que eles faziam? A função principal deles era ser intercessores da nação. Era uma nação sacerdotal dentro de uma nação sacerdotal. Então eles eram responsáveis pela vida espiritual da nação. Eles eram responsáveis por ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Por isso que eles foram espalhados em todo Israel. Eles não tinham uma área específica. Como, por exemplo, Jeremias era um sacerdote. Ele era da cidade de Anatote. Anatote foi uma das cidades dadas aos levitas. Era na terra de Benjamim, porque cada tribo tinha uma porção de cidades que eram exclusivas dos levitas, porque eles não tinham um território. Eles foram espalhados por todo o território, por todas as 12 tribos, para quê? Para ensinar o povo, para estar junto ao povo, fazer com que o povo entendesse, conhecesse a lei de Deus e caminhasse pelos caminhos do Senhor. Essa é a função ministerial. É o que Paulo fala em Efésios, que Deus deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, para preparar o povo para o ministério, para preparar o povo no caminho do Senhor, para ensinar o povo a andar no caminho do Senhor. Agora, quando há corrupção espiritual, essa é a pior de todas as corrupções. Porque a corrupção na terra você tem ainda como consertar. Mas com Deus a história é outra. O que acontece na terra fica na terra, mas o que acontece no mundo espiritual vai para o mundo espiritual. Você pode estar levando as pessoas para o caminho do inferno. Infelizmente. Essa que é a verdade. Então essa era a condição do povo. E ele como profeta, ele também como sacerdote, ele sentia esse peso sobre ele.
Veja o que ele fala no capítulo 4, versículo 23. 4, 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. E para os céus não havia luz. Meus irmãos, talvez você não entenda muito bem essa passagem, mas eu vou te explicar o que ele está se referenciando. Gênesis capítulo 1. Ele está dizendo, ele está falando espiritualmente, obviamente, ele não está falando fisicamente, ele está olhando a condição espiritual do povo e ele está fazendo a mesma comparação como é a terra antes de ser criada. Porque lá em Gênesis 1, ele diz que a terra era sem forma e vazia. E isso significa a terra não tinha organização, estava um caos e não tinha vida. É isso que significa sem forma e vazia. O povo de Israel estava sem forma, estava um caos e vazia de vida, vida espiritual. E ele ainda olha para o céu e não tinha luz. No princípio não, havia trevas. E Deus disse, a primeira coisa que Deus criou foi luz. E haja luz, e houve luz. E ele está olhando e nem luz há. Ele está trazendo o povo à situação pré-criação. Agora vá para o capítulo 8, versículo 18. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Veja o versículo 21. Estou quebrado pela ferida do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Uma outra versão, ele diz que ele está esmagado pela condição do povo. Agora veja a sensibilidade desse homem. Um profeta e um sacerdote, olhando a condição do seu povo. E ele clamando, 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 e o povo não atendendo. Nem sempre é fácil ser profeta, irmãos. Por isso que Deus fala, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo. Vai em frente. E é por isso que alguns o chamam de profeta chorão. Eu não gosto desse termo. Ele chorava, realmente. Inclusive, Deus fala, chorem sacerdotes. Eu acho que o que pouco há hoje são pessoas que chorem pelo povo de Deus. Primeiramente, pelo povo de Deus. Em segundo lugar, pelo povo, pela nossa própria nação. Esse é um convite que Deus nos faz. Chorar, sentir o peso da condição que o homem se encontra hoje. E, infelizmente, essa condição está tomando conta de algumas igrejas. O segundo ponto que Jeremias se enfrentou e quando começam as perseguições, as coisas se complicam. Que no caso de Jeremias a coisa foi bem literal. Eles tentaram matá-lo diversas vezes. É impressionante. Veja o capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. São várias passagens, eu quero só ler duas, porque são várias passagens que ele passa por esse momento. Ele diz assim, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Qualquer semelhança com Cristo não é mera coincidência. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Nem sempre levar uma palavra ao povo é agradável.
Isso não dá ibope. Isso não dá like. Só dá dislike. E o povo reagia negativamente contra isso. Além de não escutar a voz de Deus, ele ainda queria matar o profeta. A gente tem que entender, irmãos, que quando eles desejavam matar o profeta, estavam querendo, na verdade, calar a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. Se vocês voltarem lá em Jeremias, capítulo 1, no versículo 9, veja só interessante aqui, irmãos. Lembre, eu quero voltar nesse ponto para entender bem a função do profeta. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. E o Senhor disse, eis que ponho na tua boca o quê? As minhas palavras. Então, ao rejeitarem o profeta, estão rejeitando, não é o profeta, é a Deus. Estão se recusando a ouvir a palavra de Deus. Só que como você não pode matar o Deus, o que você faz? Mata o profeta. Mas o profeta não é Deus. A palavra não vem dele. Vem por ele. Ele é um canal, ele é um meio, ele é apenas um caminho para que a palavra de Deus chegue ao seu povo. E quando não ouvimos o profeta, o que Deus faz? Levanta as mulas de Balaão. Porque Balaão, que era profeta, não escutou a Deus. Aí teve que vir uma mula para corrigir o profeta. Então, o que Israel estava rejeitando não era o profeta, era Deus. E estavam tramando contra Jeremias para que ele se calasse, porque eles não queriam ouvir a mensagem. Mas a mensagem de Deus não era uma mensagem de destruição, era de vida, era o contrário. Eles que não estavam entendendo a mensagem, porque eles estavam com o coração fechado, não queriam ver, que nem o faraó, que não se arrependia, endurecia o coração. Agora, uma situação que Jeremias passou que foi pior do que essa. Veja o capítulo 38, versículo 4 e 5. Esse aqui é para destruir qualquer um. Acho que se fosse qualquer um de nós, hoje em dia, nós penduraríamos, como diria no esporte, né? Penduraríamos a chuteira. Veja o que acontece no capítulo 38, versículo 4, versículo 5. Olha só, presta atenção aqui, irmãos. Disseram os príncipes. Quem são os príncipes? É a liderança política da nação. A palavra príncipe tem radical de princípio, principais, os maiorais. Nós estamos falando da liderança política da nação. Não estamos falando de qualquer pessoa. Os príncipes, disseram os príncipes ao rei, morra este homem. Olha só, morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Uau! Era justamente o oposto. O que Jeremias estava tentando dizer é que se eles seguissem a palavra de Deus, eles iam ser salvos. Eles iam para o cativeiro, mas eles iam vivos. A gente pode ler, é que nós não temos tempo para expor todos os detalhes, mas a mensagem de Jeremias era essa. Aceita a correção do Senhor e você vai viver. E eles estavam entendendo tudo ao contrário. Eles não estavam escutando a voz de Deus. E eles queriam, morra este homem. Agora o pior não é isso, irmão. Veja o que vem a seguir. Disse o rei Zedequias. Olha, agora quem está falando é o rei. O rei Zedequias. Ele está nas vossas mãos. Condenou o cara à morte. E o que é pior, agora é o pior
Se ele tivesse calado aqui, ainda passaria. Agora vem o pior ainda. Pois o rei nada pode contra vós outros. Que rei fraco esse, hein? Se virem, porque eu não posso fazer nada contra vocês. Quer dizer, os príncipes de Israel tinham mais poder e autoridade que o próprio rei. Que rei fraco é esse? Que diferença de outros reis como o próprio Josias? Com um rei assim, quem precisa de... O próprio rei entrega o profeta na mão dos príncipes, que falou assim, pode matar, eu não posso fazer nada contra vocês mesmo. Que rei fraco. Não é à toa que a nação estava indo de mal a pior. Porque não tinha um rei de pulso. Um rei que se dobrava à vontade da sua própria liderança. Que rei sem autoridade. Eu lembro as palavras do escritor de Juízes, que dizia que o povo fazia o que bem quisesse. Uma verdadeira anarquia na nação, sem liderança. E quem salvou a vida de Jeremias aqui foi um eunuco chamado Ebed-Meleque, que está no versículo, nesse mesmo capítulo 38, no versículo 7. Foi ele, um etíope, um eunuco, que intercede por Jeremias junto ao rei e consegue convencer o rei a mudar de ideia. Então veja, irmãos, tentativas de matá-lo. Quantas situações ele passou por conta disso. O terceiro problema que ele passou foi por oposição à sua mensagem. Veja o versículo, capítulo 36, versículo 23. Esse capítulo vale a pena ler ele inteiro, só vou ler esse versículo aqui. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Deixa eu explicar isso aqui para entender o versículo, para a gente não precisar ler o texto inteiro. Nesse momento, Jeremias estava preso. E ele tinha um secretário chamado Baruque. E Deus fala para Jeremias, Jeremias, todas as palavras, já que você está preso, que você não consegue ir, você vai fazer assim, você vai escrever. É a primeira versão do livro de Jeremias. E você vai mandar o teu escrivão Baruque levar para o rei ler. E é o que ele faz. Baruque, que é o seu auxiliar, seu escrevente, ele escreve, Jeremias dita o livro, as profecias, e ele leva para o rei. E esse Jeudi recebe esse livro e lê para o rei. Veja que ele leu 3 a 4 páginas. Começou a ler. Qual foi a reação do rei? Pegou um canivete, rasgou totalmente o livro e jogou no fogo. As palavras de Deus, que aqui já não está diretamente expressa pelo profeta, mas escrita, ele toma uma atitude completamente oposta àquilo que Deus desejava. A palavra que era para ir para o rei, para que ele se arrependesse, para que ele, assim como Josias, trouxesse a nação de volta aos caminhos do Senhor, ele rejeita. Há outras palavras, há outras situações mais críticas do que essa. Essa eu fiz questão de trazer porque a reação é do rei. E a liderança da nação, que é responsável pela condução da nação. E naquela época, embora o rei fosse um rei político, ele também tinha uma responsabilidade espiritual. E aqui a gente vê que havia uma oposição à mensagem de Deus, à mensagem do profeta em todos os níveis. E isso, irmãos, quando a própria liderança de uma nação rejeita a mensagem de Deus,
a nação acaba perecendo. Por isso não podemos rejeitar a palavra de Deus. Precisamos escutar a palavra de Deus, mesmo que ela venha a ser uma palavra contrária àquilo que nós queremos. Mas se vem de Deus, é para o bem do povo. O quarto problema que ele passou foi o problema de solidão. O ministério muitas vezes é solitário, irmãos. Nem sempre é muito fácil você encontrar parceiros para essa caminhada. Quando você encontra, se firme nele. Lembra que Deus, quando criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Isso não foi só para Adão, isso é para todos. Jesus, quando trouxe os 12, ele mandava os 12 em suas missões, ele mandava de 2 em 2. Se nós vemos em Atos, nós vamos ver sempre que há alguém em parceria com alguém. Paulo tinha a sua equipe, embora ele fale que, num determinado momento, lá na segunda carta a Timóteo, ele fala que muitos deles abandonaram Paulo. Ele diz lá na segunda carta a Timóteo, ele diz que somente Lucas está comigo. Ele tinha alguns parceiros, mas de longe, eram poucos fiéis a ele. Demas, por exemplo, ele abandonou Paulo, voltou para Tessalônica. E é interessante que a solidão dele se deu em 3 níveis. O primeiro nível em relação à sua própria casa, à sua própria família. Veja o capítulo 12, versículo 6. 12, 6, que ele diz assim, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente, ou seja, com infidelidade contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam boas coisas. Eles vêm com aquelas conversinhas macia, mas por trás estão te atacando. Você não pode confiar nem em seus próprios familiares, seus irmãos, seus pais, parentes, pessoas próximas. Então ele não podia contar nem... E olha que ele era de uma família sacerdotal. Ele era um levita. Então seus parentes eram todos levitas. Mas ele não tinha nem amigos. Veja só, capítulo 15, versículo 17. 15, 17. Veja só. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Ele não tinha um companheiro. Aliás, ele tinha pouquíssimos companheiros. Por isso que ele fala, me assentei solitário. Eu não pude nem sentar com alguém para me alegrar, para aliviar esse peso do meu coração. E o que é pior? Capítulo 16, versículo 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, ou seja, não tomarás esposa, não terás filhos nem filhas neste lugar. Nem aquela companheira que a gente, pelo menos, chega em casa, tem alguém para nos receber, nem isso ele tinha. Porque Deus queria que, através de Jeremias, mostrar à nação a situação que a nação estava. Nem podia se alegrar com uma esposa, com uma companheira. Nem ter um filho, hoje é dia das mães, né? Solidão. Muitas vezes o nosso ministério é solidão. Quantas vezes Davi teve que se refugiar sozinho? Quantas vezes Jesus também esteve sozinho? Na cruz só teve um apóstolo que estava com ele, João. Todos os outros saíram. Muitas vezes o nosso ministério é solitário. Por isso que Deus diz, eu estou contigo. Mesmo que todos te abandonem. Eu estou contigo. Por isso que Davi sempre falava que Deus é o meu refúgio. Nele esperarei. E se isso fosse pouco, ele também sofreu falsas acusações, irmãos. Veja só. Mentiras contra ele, fake news contra eles. Veja o capítulo 37, versículo 11 a 14. Uma situação interessante.
Ele era de Anatote. Anatote ficava mais ou menos 4, 5 quilômetros de Jerusalém. E ele tinha alguns direitos como levita ali, né? Capítulo 37, 11 a 14. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército do faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, ou seja, a sua cidade, para quê? Para receber o quinhão de sua herança que tinha no meio do povo. Ele era um direito dele, ele foi lá pegar o dinheiro que pertencia a ele, que ele tinha direito, como sacerdote. Ele não foi lá para fugir de nada. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias. Veja só que famíliazinha. O filho daquele que prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus, disse Jeremias. É mentira, não fujo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E aí a gente conhece a situação. Até falsas acusações, coisas que ele tinha direito de ir até a sua cidade, visitar a sua família, receber o dinheiro que ele tinha por direito, era dele. Criam falsas acusações contra ele, não o escutam, não dão o direito a ele de se defender. E quantas vezes a gente não sofre falsas acusações? Eu já sofri algumas. Já disseram que eu era maçom, né? Não sei de onde tiraram essa ideia, mas acontece, irmãos. Ainda bem que tem pessoas que me conhecem mais de perto. Mas quantas vezes nós somos acusados de coisas falsas? Nossas atitudes são mal compreendidas, são interpretadas segundo a mentalidade e as ideias de outros. E nós sofremos situações constrangedoras, muitas vezes, por conta de mentiras. Eu estou falando só de mim. Se eu fosse contar algumas outras coisas aqui, que o pastor Fernando também conhece, né, da nossa caminhada que nós já tivemos aí. Alguns sabem, outros não, mas deixando na mão de Deus. Mas esse foi o ministério de Jeremias. Nem sempre o ministério é tão fácil. Esse é um ministério que muita gente não quer. Todo mundo quer ser profeta, mas para profetizar a bênção, a vitória, né? Mas que vitória? Se nós formos pegar Jeremias e olhar pela ótica moderna, Jeremias teria sido um fracasso. 40 anos profetizando e tudo que ele colheu foi perseguições. E isso aqui é só uma pincelada para dizer quem foi Jeremias. Para que quando você lê esse texto, leia com os olhos um pouco mais profundos. Mas Jeremias tinha onde se apegar. Eu gosto de duas atitudes de Jeremias. Jeremias, ele seguiu aquilo que Deus queria para ele. Ele tinha um senso de missão muito profundo no seu coração. Eu acho que a experiência que ele teve lá no capítulo 1 foi muito forte, foi muito determinante para que ele se mantivesse nos caminhos do Senhor. E ele era uma pessoa que ainda tinha grandes esperanças para com a sua nação. E assim como Deus, eu disse que vela pela sua palavra de tudo aquilo que Deus faria em favor de Jeremias, mas também iria nas palavras que Deus revelaria para ele. Acho que uma das palavras que Deus revelou para ele, acho que era aquilo que mantinha a sua chama acesa. É o capítulo 30, versículo 18. Eu acho que isso é o que ainda o motivava. Que diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei de suas moradas. A cidade será reedificada sobre um montão de ruínas, e o palácio será habitado como de outrora. Apesar de ele ter uma perspectiva de curto prazo, de destruição da cidade, destruição do templo,
Mas ele tinha no seu coração uma perspectiva de longo prazo, a restauração da nação. Ele, como profeta, ele, como sacerdote, ele via muito mais além daquele momento, das circunstâncias que eles estavam passando. Eu restaurarei a sorte de Judá. Eu acho que isso é o que mantinha aceso essa chama do profeta no seu coração. A nossa perspectiva não pode estar nas situações que estamos passando. A nossa perspectiva, a nossa ótica não pode estar em circunstâncias. Como Paulo fala, andamos por fé e não por vista. É a esperança que nos mantém no caminho. Apesar de tudo conspirar contra, Deus ainda vela pela sua palavra. Por isso, para fechar, ele escreve em Lamentações, capítulo 3, versículo 24 e 27. Jeremias 3, 24 a 27, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Ele não diz essas palavras levianamente. Ele diz essas palavras depois de 40 anos de ministério, enfrentando todos esses problemas que nós vimos aqui. E ele ainda diz que eu esperarei nele. Bom é para os que esperam nele, porque eu ainda verei a salvação do nosso Deus. Nós devemos esperar no Senhor, devemos confiar na sua palavra, devemos olhar as coisas dentro da ótica de Deus. Espere nele, confie nele. E isso para guardar a sua salvação. Olhar as coisas dentro da ótica de Deus, dentro da visão de Deus. Porque um dia, Deus ainda cumprirá as suas promessas. Ele não é Deus para mentir. Ele ainda vela pela sua palavra. Amém? Em meio a toda a tribulação, em meio a toda essa situação que estamos passando, espera no Senhor, que esse é o nosso caminho. Amém? Tenha esperança, irmãos. Tenha esperança que Deus ainda nos restaurará. Amém? Deus os abençoe.